Eu sofri muitos abusos sexuais na minha infância e começou pelo meu avô. O avô? Sim. E como eu vim de uma família de traficantes, meu pai passou por todos os presídios do Brasil. É que eu cheguei na esquina da minha casa, a irmã da minha madrasta começou a me faquear. E eu fugi pra dentro do mato, fiquei 30 dias. Você já estava ferida? Ferida. Ela foi e te deu facada? Eu lembro uma vez que uma entidade desceu e falou assim, aqui não é o lugar dessa mulher não, essa mulher não presta pra nada. E aquela pastora disse, Deus vai mudar a tua história. Deus vai curar todos os traumas que você passou na sua vida. Deus vai te tirar de dentro dessa boate homossexual. E eu olhava pra ela e eu dizia assim, eu duvido que Deus queira uma pessoa como eu. Então aperte o cinto que já está começando o podcast do Balaio. Mas antes, anota aí 3 dicas sensacionais. Viva Academy, o Netflix do imigrante. Tudo o que você quer saber para viver aqui na América. Asa Music. Aqui, o céu é o limite. E Lisbon Group, autoridade em distribuição de conteúdo. Muito bem-vindos a mais um podcast do Balaio, aqui, diretamente da Expo Cristã, em São Paulo, com o apoio de sempre do Viva América, coisa sensacional. Gente, a minha voz está assim, né, no limite, porque aqui a gente está fazendo podcast, apresentando no palco principal, tá uma loucura. Aliás, olha esse vídeo aí, só pra vocês terem uma ideia como é que tá essa feira aqui, essa feira, os shows, olha isso aí, mano. Foram 6 dias. 6 dias de encontros, de descobertas, experiências que marcaram nossas vidas. 6 dias onde a fé e a cultura se encontraram. Onde a música ecoou como uma oração. Onde a palavra se uniu à inovação. Aqui vimos o reino ganhar voz, cor e movimento. Aqui testemunhamos famílias inteiras se renovando. Empreendedores, líderes, ministérios se conectando. Todos em um só corpo, em um só coração, batendo no mesmo propósito. Desce essas cadeiras! Para meu mano de ser limitado! O cristão! Solta a tua voz comigo aí! Até nem ouça. Chega ao fim a Expo Cristã 2025 São Paulo. Mas essa história está apenas começando. Nos vemos do dia 1º a 8 de novembro, só que agora em outro cenário. Rio de Janeiro. Um novo palco, uma nova experiência, mas a mesma essência. Unir a fé e transformar vidas. Uma experiência inovadora. E eu resido na Holanda há mais de 23 anos. A gente quer agradecer a Expo Cristã por essa grande bênção de estar aqui nesse evento. Parabéns, Expo Cristã. Expo Cristã 2025. Mais que uma feira. Um movimento que conecta o céu, a terra e você. É muito bom! E eu lá gritando igual um doido, a voz tá indo embora, mas eu não poderia deixar de entrevistar uma pessoa muito especial hoje. Uma pastora de Brasília, não sei se ela é de Brasília, mas ela mora em Brasília. A senhora é de Brasília ou mora em Brasília? É de Brasília. Lá precisa mesmo de mulher igual a senhora, uma intercessora, a pastora Lene, que tem uma história muito, muito louca. Prazer ter a senhora aqui. Prazer, Alex. Fique à vontade. A senhora está em casa. Quer um cafezinho? Para acalmar? Café não acalma, né? Café deixa mais agitado, né? Café deixa mais nervoso. Querida, eu estou muito feliz de receber a senhora aqui. Porque eu sei que a senhora carrega uma história muito inspiradora para muitas pessoas que acham que não tem jeito, né? Verdade. Conheci a senhora ontem, eu conheci ela porque ela é uma das intercessoras das Emanueles. E aí ela falou assim, Alex, eu tenho uma história. O que a senhora falou comigo? O passado da senhora. A senhora já foi traficante? Sim. A lista. A senhora já foi... Um bandista. Um bandista? Aí a pessoa do Umbanda vai xingar a gente. Eu tô misturando Umbanda com traficante. Da região afro. Porque porque ela tinha outro segmento, né? Outros valores. E a senhora era lésbica também? Não, não fui lésbica. Ah, tá. Por causa foi do... Mal. Nossa, foi mal, falei. É que eu entendi só falando, não, que é. Eu sofri muitos abusos sexuais na minha infância. Ah, entendi, meu Deus. E começou pelo meu avô.
E em meio a esses abusos... O avô? Sim. E como eu vim de uma família de traficantes, meu pai passou por todos os presídios do Brasil. Então a gente veio com uma história bem conturbada de uma mãe que teve vários filhos, mas foi abandonando, foi dando, e cada um foi aprendendo a morar na rua, a se criar. Caramba. E nisso, no meio dos abusos, o conselho tutelar me entregou para minha avó, e ele abusava constantemente de mim. Então eu voltei para o Brasil. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha entre 4 a 5 a 7 anos. 4 a 5, sua avó abusava? Sim, meu avô mesmo. Que avô, hein? Aí o conselho tutelar me voltou para Brasília, acho que com uns 9 anos, e eu voltei para minha mãe. Só que nesse período, a minha mãe já estava viciada em drogas. Então, o que ela fazia? Ela enchia nossas partes íntimas, minha e de outras irmãs, para a gente entregar nos pontos que ela indicava. Vai ali e entrega. Quem fazia isso? A minha mãe. Ah, não. Que família boa, hein? É. Oh, e no meio desses abusos, a gente foi crescendo. E eu comecei o quê? Me vestir como homem. Eu me vestia com calças folgadas, correntes, e andava com os meninos, só que eu era, mas não tinha prática. Ah, entendi. Eu acho que Deus já tinha um plano, eu não entendia. Quem olhava assim era sapatão. Quem olhava era sapatão, melhor dizendo. O pessoal falava na época. Isso. Só que aí eu fui crescendo, aí conheci o tráfico, comecei a traficar, fui embora para Belém do Pará. E nisso que eu fui para Belém do Pará, morar com meu pai, que já estava com outra família, o meu pai me botou para fora de casa, eu acho que eu tinha 15 anos ou 14. Meu Deus. E nisso eu comecei a levar a droga e eu cheguei para trocar uma aliança pelo produto para começar a trabalhar. E nisso tinha batido a polícia lá e levado a esposa do traficante presa. Aí eles pegaram, me levaram eu e mais uma pessoa para um acerto. E nesse acerto eles bateram muito, muito. E jogou a gente lá naquele mato. Eu acho, aí naquela hora assim, eu disse, acabou. Só que um dos traficantes falou assim, essa índia é filha do Francisco. É filha do Chiquinho. E ali ele falou assim, olha, a gente vai te liberar. E eu saí dali toda arrebentada, apanhei muito. E quando eu cheguei na esquina da minha casa... O que mais me dói um pouco, às vezes Deus já curou, é que eu cheguei na esquina da minha casa, a irmã da minha madrasta começou a me faquear. Faqueou meu corpo muito. E nisso meu irmão veio correndo de lá, empurrou ela e eu fugi para dentro do mato, fiquei 30 dias. Você já estava ferida? Ferida. Ela foi e te deu facada? Sim, porque ela achava que quem vai para acerto não volta. Então na concepção eu tinha falado alguma coisa, ou tinha entregue a alguém. E você tinha quantos anos na época? 17. Dá pra você 17 entender, anos. dá pra você entender o que uma pessoa de 17 anos vive isso. Você não quis morrer, não? Nessa hora? Eu era carregada de muita raiva, muito ódio. Meu Deus. Eu era muito revoltada porque mãe não botava na escola, ensinava a roubar, a traficar. E essa foi a vida que eu tive. De ver pai chegando drogado e faqueando a mãe, de ver irmãos morrendo na porta de casa com tiros na cara. E a gente cresceu naquele ambiente, cresceu nas ruas aprendendo a se virar. E quando eu fiz 17 anos desse livramento dessas facadas, eu fui para dentro de um mato e fiquei 30 dias lá, sendo cuidado por um pessoal que morava dentro desse mato. E ali curou as feridas um pouco, cicatrizou, tem as marcas. Você nem foi no hospital? Não, não podia. Então foi um livramento mesmo. É. Deus te salvou ali. Não podia ir para o hospital. Sim. E nisso eu voltei para o Maranhão. Quando eu voltei para o Maranhão, foi quando eu conheci a religião afro. E lá eu comecei a aprender trabalhos, a trabalhar com esses tipos de cultura, né? Que somos obrigados a falar assim. Sim. E ali, em meio a esses trabalhos, eu fazia abortos. Eu engravidava, fazia abortos e fazia alguns trabalhos. E aquilo ali foi me revoltando cada vez mais. E eu lembro uma vez que uma entidade desceu e falou assim, aqui não é o lugar dessa mulher não, essa mulher não presta para nada. Essa mulher não... Se ela ficar aqui é só para nos servir, mas até quando? Aí ela revoltada comigo, não sei se posso falar o nome da entidade, pode? Pode falar. Yansan. E ela disse assim, tu não vai ter homem, tu não vai ter casa, tu não vai ter família, tu não vai ter ninguém.
E eu saí dali muito triste, chorona. Eu dizia, poxa, eu já venho de um passado cheio de dor. Eu já estou superando cada abuso sexuais que eu passei em cada canto, cada esquina. Cada casa que eu chegava, tinha uma casa lá no 36 do Pessu que a gente ia para baixo assim da casa, tinha tipo um porão, e ali ocorria abusos, depois subíamos, todo mundo fingia que nada estava acontecendo, amigos, irmãos, vô. Aí eu peguei e disse, será que é isso mesmo? Quando eu saí, estava tendo um culto na esquina. E aquela mulher, pastora Galba Carneiro Leite, começou a falar, Deus vai mudar a tua história. Aí eu falei, impossível mudar a minha história. Eu não tenho perspectiva de vida, eu estou vivendo por viver. Sim. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos, vivo na rua aprendendo a me virar. E ela falou assim, Deus vai mudar a tua história. Eu falei, tá bom, quero ver se teu Deus vai mudar mesmo a minha história. E nisso eu teimei, voltei para Belém, e lá eu fui para o segundo acerto. Nesse segundo acerto, eu escutei a voz algo aqui dentro, falando assim, eu vou mudar a tua história. A palavra daquela mulher dizia, vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua história. E eu senti algo entrando ali dentro, estendendo a mão para mim, e dali eu voltei. A minha vida era assim, Brasília, Belém, Maranhão. Voltei para o Maranhão. Quando eu voltei para o Maranhão, conheci meu esposo dentro da Umbanda. Conheci ele dentro da religião, que é o meu esposo até hoje, o pai dos meus filhos. E ali montou-se uma boate homossexual chamada Metal SLZ. Eu entrei naquela boate como da limpeza, o meu esposo entrou como da limpeza, e ali a gente foi abrindo caminhos. Passou-se um ano, ele era o DJ e eu já era gerente. Entrava muito dinheiro. Mas em meio àquela boate, a carne gritava por algo que eu queria, mas aqui dentro eu dizia que não podia. E ali naquela boate, foi quando eu saía no domingo, ia para o culto, e aquela pastora disse, Deus vai mudar a tua história. Deus vai curar todos os traumas que você passou na sua vida. Deus vai te dar família, Deus vai te dar filho. Deus vai te tirar de dentro dessa boate homossexual. E eu olhava para ela e eu dizia assim, eu duvido que Deus queira uma pessoa como eu, que não tem amor nenhum no coração. Eu era um tipo de pessoa que se a pessoa me olhasse, eu já estava dando facada, eu já estava batendo. A pessoa olhava assim, eu já estava em cima. Eu era um tipo de pessoa que ninguém confiava. Você foi criada à base do ódio, do abuso. Quem confiava? Você sabe que é você chegar num local e as pessoas chegou, levantar e sair? E quando eu senti Jesus de verdade na minha vida, foi dentro daquela boate. Em meio a uma tragédia que teve dentro dessa boate. Alguém matou alguém lá? Praticamente. Entendi. E eu cheguei para fazer o trabalho bem no meio da boate, com as ervas e com a cabeça de boi, para dar público. E quando eu comecei a fazer aquele trabalho, o meu esposo lá em cima caiu. Aí quando ele caiu, ele começou a babar e a gente começou a levar ele por terreiros da família. E ninguém localizava o que estava acontecendo. E eu comecei a imaginar o que a gente fez. Eu acho que a gente afrontou alguma entidade. E no meio disso, aquela pastora sempre aparecia e dizia, Deus vai mudar a história de vocês. Aí eu dizia, tá bom, legal, eu vou fazer um trabalho para calar a tua boca. E ela dizia, Deus vai mudar a tua história. E meu esposo caiu em depressão e ele começou a dizer, me leva na igreja de crente, me leva na igreja de crente. Aí eu disse, eu te levo na porta, mas eu não entro. E levei ele na porta. E ele ali caiu, entrou naquela igreja, caiu, endemoniado. E quando ele levantou, foi falando em línguas e aceitou Jesus. Uau! E eu fiquei no mundo. Fiquei no mundo, não queria saber da igreja. E ele orando, pagando preço. E foi quando eu comecei a lembrar e dizer, Senhor, o homem que tu me deu como marido, que nem é meu marido ainda, tá ali naquela igreja e eu tô aqui, me acabando nas drogas, nas prostituições. Eu só sei lembrar do meu passado. Aí eu dizia, olha que lindo, o filho com a mãe.
Nossa, a mãe levando para a escola. Aí eu dizia, e a lembrança que eu tenho da minha mãe? Roubando uma cola e dizendo, olha mãe, eu roubei. Olha mãe, consegui. Que lembrança que eu tenho da minha mãe? Me levando para pagar acertos de contas dela. Ela fazia dívidas de drogas e as filhas iam lá para pagar aquilo. E eu lembro, e sempre as poucas lembranças que eu tenho de 10, 11 anos, era só estrupo, só dor. Morando na rua, comecei a passar necessidade, passar fome. Tipo, ouvindo sua história, vai pensando assim, tem como superar isso? A sua mãe é viva ainda? Não. Não, já foi. Seu avô é vivo ainda? Não. Já foram também, né? Como é que é? Pra mim parece impossível superar isso. Como que foi a sua virada, assim? A minha virada foi... O que aconteceu? Uma pessoa tão ferida conseguir abrir espaço para o amor. Não é normal isso. Foi quando, entre os abusadores, um deles tinha HIV. Uau! E eu carreguei por anos achando que eu tinha aquela doença. Nossa. Que a minha mãe morreu dela, meus irmãos. Eu tenho uma irmã que está desaparecida há 37 anos. Nós somos entre 19 irmãos. Quando Deus falou que ia mudar minha história, Ele falou que me deixaria sem ninguém. Só que eu não achei que Deus fosse tirar todo mundo mesmo para poder mudar minha história. Porque a minha vontade era sair me vingando. Sim. E quando eu recebi um telefonema dizendo, vem no hospital Itaguatinga que tem uma mulher aqui que eu acho que é tua mãe. E eu vim do Maranhão às pressas, estava na boate, essa época tinha dinheiro, muito dinheiro. E vim, e quando eu fui reconhecer ela, que eu puxei aquela gaveta magra, aquela mulher magra. Aí Deus falou assim, perdoa. E eu gritava naquele hospital e dizia, eu não consigo perdoar. Nossa. Essa mulher é culpada de todas as dores, ela é culpada de várias pessoas que passou por cima do meu corpo, ela é culpada de todos os traumas que eu carrego, das dores de não ter família. E o que mais me dói não era nem de um homem que me abusava no secreto, que era o avô. Era de alguém que ela sabia que estava fazendo. Porque era para pagar dívidas dela. E eu tive que perdoar aquela mulher. Quando eu puxei ali, eu disse, eu preciso perdoar essa mulher, eu preciso perdoar essa mulher, eu preciso perdoar essa mulher. E eu vou mudar de vida. E eu voltei para o Maranhão. E um pastor disse assim para mim, teu pai aceitou Jesus. Eu falei, quê? Aquele homem aceitou Jesus? Aquele homem tem mais de 350 crimes. Aquele homem passou por todos os presídios. Aquele homem me jogou na rua. Aquele homem me abandonou. Aí aquele pastor virou para mim e falou assim, e Deus vai fazer tu amar ele? Eu falei, impossível. Impossível Deus fazer eu amar um homem que destruiu a minha infância, adolescência, por causa do seu orgulho. É impossível perdoar um homem que por causa dele os filhos morreram, foram assassinados. É impossível. E aconteceu uma situação de uma filha minha que eu dei para ele cuidar. E essa minha filha que era para ele cuidar, ele causou muita dor nela. E quando ela contou para mim as dores, a minha vontade era ir lá e me vingar dele. Que eu disse assim, poxa, o homem já é crente. Eu entreguei minha filha para um homem que é crente. E ele pegou, adoeceu, e Deus fez eu cuidar dele. E 30 dias que eu cuidei dele, do meu pai, eu pude levar ele para pizzarias, eu pude levar ele para shoppings, eu pude criar uma memória de 30 dias que eu não tinha de 20 anos. E eu consegui perdoar ele. Sinto falta dele hoje, porque parece que aqueles 30 dias foi a minha vida toda. Perdoei sim, porque Deus me levantou para isso. E quando eu engravidei,
que eu fui fazer exames para ter aquela menina, eu disse assim, poxa, eu só tenho 16 anos. E eu tô vivendo com um com o outro por causa de necessidade. Porque eu não tenho uma casa, eu não tenho onde dormir. E eu tenho que aturar esse homem chegar bêbado, me espancando. O pai dessa minha filha pegava uma colher assim de ferro, mas dava tanto na minha cabeça, tanto na minha cabeça. E depois ele vinha e queria ter as relações sexuais. E eu sempre, quando eu ia para matar, algo dizia assim, não vai. Aí eu fugia. Só que eu tive 2 filhos e conheci meu esposo na Umbanda e casei. Com 3 meses que eu conheci ele, a gente casou. Na igreja evangélica, pelo pastor Coutinho. Eu não era crente ainda, mas ele já era. E nisso que eu fui fazer pré-natal de verdade, exames, aí foi fazer o de sífilis. E quando foi fazer o outro, e eu dizia, tem que fazer esses exames mesmo? Ela dizia, tem que fazer esses exames. E quando fez os exames, eu não tinha nada. Uau! E eu fiquei mais de 10 anos da minha vida Achando que tinha HIV. andando como um homenzinho, achando que eu ia destruir outras vidas. E eu não tinha nada. Aquele homem, anos depois, eu soube que ele nunca conseguiu me tocar fundo. Mas ele fez em outras pessoas, mas em mim Deus não permitiu. Tanto é que a minha mãe Mais uma morreu. vez que Deus foi te livrando. E aí você percebendo que tantos livramentos, talvez ele tivesse um propósito na sua vida, foi isso? Como é que foi a sua conversão mesmo? Você começou a ficar firme com Deus? Eu estava num quartinho e chegou a pastora Galba e levantou a mão para mim naquele dia e falou assim, deixa Deus mudar a tua história. Ele vai te dar família, ele vai te dar casa, ele vai fazer tu viajar para um lado e para o outro, ele vai fazer tu conhecer pessoas que tu canta o hino. E eu lembro que ela disse assim, canta um hino aí que tu gosta. Aí eu falei, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Ela, tu vai não só conhecer ele, andar com ele. Eu falei, pastora, a senhora tem muita fé? Ela falou, eu tenho, filha. E Deus proporcionou isso anos depois. Não só com o Matos, como vários. Mas a minha convenção foi meio de se auto-perdoar primeiro. Uau, isso mesmo. Eu não precisava perdoar os outros. Eu tinha que perdoar a mim. Porque eu não tinha culpa do que eu carregava. Sim. Eu não tinha culpa do que eu fazia. Eu não tinha controle. Mas se sentia culpada? Muito. Eu me sentia... Que é normal, tá? De criança que é abusada, às vezes ela acha que a culpa é ela. O que deixa ela com medo e o que deixa ela, inclusive, não falar com os pais, né? É uma loucura, né? E os pais não acreditam. Não. Complicado. Quando você conta, eles não acreditam. Hoje é mais fácil. Sim. Antigamente, não. Sim. E foi quando eu aceitei Jesus, batizei nas águas. Isso foi quando? Que ano, você lembra? 2000 para 2001. Sim. Meu esposo foi em 2000 para 2001. Sim. Faz muito tempo. E quando eu aceitei Jesus de verdade, que eu comecei a conhecê-lo de verdade, e cada dia na minha vida era para se curar de algo. Eu dizia, Deus, onde é a cura hoje? Aí ele dizia, vamos começar pela mãe? E eu dizia, como eu vou fazer isso? Ele disse, grita o que tu gritaria para ela. E eu subi no Dia das Mães, eu ia ministrar para um congresso de mulheres, há 4 anos atrás. A dela foi a mais dolorida. Imagina. E eu disse, eu olhei para minha assessora, eu disse, você me botou para pregar Dia das Mães, você sabe que eu não gosto. Você sabe que eu não quero. Ela disse, você vai? Aí eu falei, não vou, ela vai. E eu olhei aquele bando de mãe. Aí eu entrei para um quartinho e comecei a gritar. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí eu comecei a gritar, mãe, olha eu aqui. Olha, mãe, tu dizia assim, olha sua vagabunda, sua rata, não serve para nada.
tu vai ser mais uma dessas esquinas aí, igual eu, teu destino é igual a mim. E eu comecei a gritar, olha eu aqui. Eu sou mãe, eu casei, eu estudei. E quando eu entrei para ministrar para aquelas mulheres que eu contei essas dores, mais de 100 mulheres me procuraram com a mesma dor. Uau. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava falar das minhas dores para que outras pessoas fossem alcançadas. Aquela pessoa que lá atrás a sociedade e a família dizia que ia terminar ou morta ou presa, que ninguém olharia para mim com um olhar de misericórdia, ninguém me amaria. Hoje é casada, 27 anos e tem 12 filhos. Quantos filhos? 12. 12 filhos. 12 filhos mesmo? Biológico? Biológico. Rapaz, que bênção. Meu esposo passou por muitos traumas, ele também queria, e a gente orou a Deus e Deus... Pastora Aline, você é rica? Não. Você tem uma vida fácil? Não. Mas eu tenho filhos que tocam, que pregam, que cantam. Isso? Olha que Duda, virada, baterista. olha que virada, que virada. Ô, Duda, chega aí, Duda. Vamos ligar esse microfone. Chega aí, Duda. E essa menina foi curando a minha vida. Não, tem outra Duda aqui. É meio sonsa sua filha. Alex. Vem cá, minha gata. Alex, essa menina Ai, que me linda, ensinou a dizer Duda. te amo. Pausa pra Duda aí, parceira. E aí, Terra? Ô, Duda, você tem quantos Aleluia. anos, Duda? Eu tenho 19. Você é a 10ª qual? 11ª, segunda, Eu não, terceira, deixa eu quarta? contar aqui, peraí. Daisy, Vitória, Manel, Davi, Eli. Eu sou a sexta. Tá no meio. Ô, irmã, a senhora não costuma ver televisão, não, né? Não. Rapaz, irmã, freve no trem. E como é que é aí, cara? A história da sua mãe. Rapaz, Como é que eu isso tava é ali pra me você? segurando pra não chorar. E como é que é? Ela que me ensinou a dizer te amo. É mesmo? Ela me abraçava e dizia, mãe, eu te amo. E eu não conseguia dizer ela, mãe, eu te amo. E a bicha é difícil, hein? Mãe, eu te amo. Mas olha a mudança, o que a senhora teve. Aí um dia eu gritei, eu te amo, Duda, num Como é que culto. foi esse dia pra você? Não, ela tava na igreja, até me estranhei, né? Porque eu tô falando assim, ei, tô nervosa, calma aí. Aí eu falei, ei, mãe, eu te amo. Aí ela só ficava assim, me olhando assim. Aí passava outro dia, ei, me dá um abraço aqui, moço, que é? A gente é assim. É, isso mesmo. Não sei o que, não sei o que. Ei, mãe, eu te amo, viu, Terra? Você é maravilhosa, eu te amo, você é minha manhinha. Aí um dia na igreja, ela tava pregando, contou o testemunho dela, não conseguia falar, eu te amo, que era muito dura. De fato, ela é muito bruta, tá? Sim. Vive me batendo, ó. Fala aqui pra vocês aí, ó, pode denunciar. Educando. Tô brincando. Aí do nada ela falou, Duda, te amo! Aí eu, Nossa, foi incrível, hein? comecei a chorar. Falei, também te amo, mãe. A senhora é maravilhosa. Como é que é pra O você? testemunho dela é top. Eu imagino que tem muito orgulho da sua mãe, né? Vendo o que ela faz hoje. Demais. Que hoje, o que sua mãe faz hoje? Fala um pouquinho do trabalho da sua O mãe. que ela faz hoje? É, ela sai evangelizando. Eu sei que Eu ela é uma acho- intercessora. A minha mãe, eu falo assim, que minha mãe não é pra amador. Não é pra quê? Amadores, né? Amadores. Por quê? Minha mãe, ela tá aqui, ela tá ali, ela tá aqui, ela tá aqui. Ai, dá tempo pra dar atenção pros filhos? Dá. Dá tempo pra igreja? Dá, porque ela tem 2 igrejas também, né? Tem não, ela pastoreia 2 igrejas, nosso apóstolo Júnior. É bem tranquilo, né? Mas a vida dela é muito corrida, ela tá pra lá, pra cá, E como na é que igreja. é? Com os stand de irmão. Ah, é uma bagunça, imagina. 12, muita comida, muita louça, muita... E Rapaz. sobra tudo Muita pra briga, mim, hein? muita briga. Às vezes. Resumindo, eu imagino que o Dia das Mães que a senhora odiava, hoje deve ser um dia muito especial, né? Você tá cercado de filhos, né? Muito, muito. É algo que Deus veio como cura. Mas para quem não entende também, porque eu tenho muitos filhos, eu fiz muito aborto. Alex. É mesmo? Quando eu não sabia que era pecado, que era errado. Sim. Isso me acompanha, sabe? E parece assim que cada filho foi Deus dizendo, olha, eu te dei uma nova oportunidade, né? Sim, sim. Eu te curei. E hoje, quando eu estou ministrando, eu digo, gente, todo mundo está passando por um problema. Todo mundo está passando por uma dor. Mas reage. Levanta. Porque eu estou ferida, eu vou sair ferindo as pessoas. Porque eu tive uma história dura, eu vou descontar nas pessoas. Jesus está aí, ele é tão lindão para mudar a nossa história. E ele tem mudado a minha história a cada dia. Me ensinando... Eu tenho o Noah, tem 3 aninhos. É a alegria da minha alma, assim, quando eu chego, ele corre, ele abraça. Eu digo assim que eu virei vó, mãe vó. Ele, menina, ele pula, ele grita e eu rodo ele. Eu disse... Então, foi anos para me permitir que Deus curasse.
Porque não é fácil você esquecer. Não é, tá doido. Abusos sexuais dói muito. Só Jesus mesmo. Não é possível uma pessoa normal conseguir isso. Agora, eu dizia, pai, me bota para estudar, pai, me bota numa escola. Vocês não podem. Hoje a gente tá aqui, amanhã tá aqui, hoje tá aqui. E resumiu que ele conheceu outra família. E a gente ficou na rua, jogado, aprendendo a se virar na rua. Então, a senhora não pode, a senhora fala. Eu sinto que a senhora fala dos abortos ainda como algo mal resolvido dentro da senhora. Eu acho que tudo. Hoje não é mais. Não é mais, nem pode. Se tem uma coisa que a senhora não pode se permitir, é ter culpa. Porque, pelo amor de Deus, viver o que a senhora viveu, passar o que a senhora passou, e ser quem a senhora é hoje realmente é uma inspiração. E é por isso que a gente fez questão de trazer a senhora aqui para mostrar a vida transformada que a senhora tem hoje. Uma família linda, um ministério, curas, que eu acho que a maior bênção que a senhora tem são as curas, porque a senhora era para ser uma pessoa até ter morrido já. Você pode perguntar a sua idade? 45. 45 anos e viveu tudo isso. E tem 12 filhos. Mas os filhos acabou, né? Chega, né? Tá bom, né? Tá vindo mais um aí. Olha, não tá vindo não. Tá número 13 dá azar. Não é da sorte. 12 tá muito 12 tá bom. Amém? 12 tem os 12 discípulos. E deixa eu te falar, a minha vida é de milagres. Em 22 de março desse ano, eu tive um AVC. Tá tudo no meu Instagram. Perdi os movimentos, perdi a fala, não estava andando. Fiquei 12 dias numa UTI, orando e clamando. Eu disse, o Deus da promessa, que me tirou da mão dos traficantes quando me levaram para matar, que me tirou da mão daquela mulher quando me levou para matar, que me tirou da segunda vez, que me tirou de dentro daquela boate de homossexualismo para mim não acabar minha vida lá, que me tirou de dentro da religião afro, é o mesmo Deus que vai me levantar dessa UTI. E, Alex, Deus foi dentro de uma UTI, me tirou, e eu amanheci pegando, andando, falando para a glória de Deus. Amém. Quem quiser saber mais do testemunho, a senhora viaja para ir em igrejas? Viaja. Tem algum contato para que as pessoas possam chamar a senhora? 619-8297-7787. O código é de onde? Brasília. Brasília é 69. 61. 61. Então, 61. 9-8297-7787. Tá aí o seu vídeo também. Leva essa pastora maravilhosa para abençoar a sua igreja. E siga ela no Instagram, nós mostramos o Instagram dela aqui durante toda a entrevista. Foi um prazer conhecer a senhora, obrigada. Conhecer a sua história. E saber que nós temos duas gêmeas que nos ligam, né? As Emanueles, que eu amo tanto. Posso falar um segredo? Pode, claro. Pode. Ontem eu conheci o Alex e tá aí a minha filha para ver que eu sou tão assim. Eu disse, filha, eu vou fazer o podcast com o Alex. Ela, mãe, tu sabe quem é o Alex? Aí eu falei, não. Ela falou, você é do balaio, é daquele que a senhora fica olhando os vídeos. Eu falei, quê? Eu vou estar no podcast do balaio. Ah, é só Deus que faz. E muito obrigada a todos essa equipe. Talvez eu não consegui contar a história por detalhes, porque vai vindo na memória. Não, detalhe só tem que ir na igreja, o pessoal aqui, só para entender isso, também. Isso, um pouco a história. Mas para vocês entenderem, Deus falou que mudaria a minha história, mas só ficaria eu, dois irmãos, e eu teria uma grande família. E Deus levou todos. Sabe qual é uma das maiores dores? Eu preciso deixar isso aqui registrado. É pessoas que têm família e não valorizam. Os meus filhos têm vontade de ter uma tarde na casa de uma avó e não tem. Os meus filhos têm vontade de dizer, vou na casa da minha tia, e não tem. Os meus filhos queriam alguém, sabe, para compartilhar a história deles. Não tem. Então, você que tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, aproveita até o último, porque tem gente que queria e não teve essa oportunidade. Mas, como eu digo para eles têm 2 pais que vai dar a vida e vai fazer deles grandes homens e mulheres de Deus. Porque o que eu passei, nenhum deles vai passar. Amém. Porque nenhuma história frustrada vai se repetir na vida dos meus filhos. E é isso que eu profetizo na vida deles. Muito obrigado por essa oportunidade, Alex. Meninas, vocês são demais. Mulheres incríveis. Aqui uma mãe que mudou a história dela, que tinha tudo para ser morte, e transformou uma filha linda, que simpatia. Você toca guitarra também? Bateria. Bateria? É a bateria. Sério? Das meninas. É mesmo? É gêmeas aí, ó. Você toca bateria com as gêmeas? Toco. Mentira, para com isso. Liga pra ela. Então você é seu chefe, então, senhor. Mentira. Me respeita, rapaz. Sim, senhor. Você é seu... Fica ligado na tela. Que legal. Você sabe tocar mesmo pentecostal mesmo? Para, Você rapaz! viu o do bolo? Então não vi, Essa não. música? Eu tenho que ver, pô. Tem que ver. Tu viu que o vídeo delas que estourou, que tem um
um tecladista que não é muito... Que o povo acabou de matar aquela criança é autista, viu? Aquela criança tem 12 anos é terrível, e né? é meu filho e estourou naquele vídeo com elas. É a alegria da alma deles. Que legal. Então nós vamos cruzar os caminhos aí. Obrigado mais uma vez por contar a sua história aqui. Eu tô feliz. Ela falou que pra ela foi vir no podcast do Balaio, o contrário. O Balaio está muito feliz de poder mostrar a sua história. Nós que não merecemos uma pessoa tão maravilhosa como você aqui no podcast. Aqui é a sua casa, seja bem-vinda sempre. Viu? Eu quero receber vocês lá em Orlando, fazer um podcast lá em Orlando. Aonde? Eu creio. Em Orlando, eu moro em Orlando. Ai, nós vamos pra Disney. Não é da terra. Imagina, você vai tocar com a Zé Manuela, tem que levar isso pra Orlando aí. Será? Imagina você lá tocando. Eu creio, tô orando pra isso. Agora você tocar mal, não tem jeito não, viu? Olha aí. Fala com ela. Eu que te confio, cara. Gente, é o podcast do Balaio e o Viva América aqui na Expo Cristã, São Paulo. A gente volta no próximo episódio com mais um convidado incrível. Até lá. Podcast do Balaio. Oferecimento Viva Academy, o Netflix do imigrante. Lisbon Group Music, Asa Music. Aqui, o céu é o limite.